E aí, beleza? Um vilarejo cercado por vegetações era um lugar onde as pessoas acreditavam no impossível até que um dia estourou a guerra, colocando tudo nas trevas e fazendo o vilarejo perder sua magia. Um órfão chamado Peter foi criado por Vilna, um soldado rigoroso que mostrava seu amor, treinando-o para a guerra, enquanto Peter sonhava em brincar. Certo dia, Vilna, que nunca saía de casa, deu uma moeda a Peter para que comprasse comida, mas por obra do destino, enquanto comprava peixe, Peter acabou encontrando a loja de uma vidente e entrou curioso. Sendo influenciado por ela, decidiu dar sua moeda para que ela respondesse a única coisa que sempre quis saber: se sua irmã estava viva. Vilna sempre disse que a irmã de Peter havia morrido, mas ele lembrava que a teve nos braços. A vidente, como se tivesse entrado em seus pensamentos, disse que a irmã estava viva e que, se queria encontrá-la, deveria seguir um elefante. Peter se sentiu enganado, pois sabia que não havia elefantes por ali. E apesar de confrontar a vidente, ela foi embora. Ao chegar em casa, Peter contou a Vilna o que aconteceu, deixando-o furioso, já que agora não tinham o que comer. Vilna insistiu que a vidente mentiu e avisou Peter que, se continuasse pensando na irmã, não chegaria longe. Vilna então pegou um livro e contou a Peter que, quando era jovem, treinava um soldado inteligente que sempre lia esse livro para lembrar da mãe. Ao ver que isso o distraía, Vilna roubou o livro, fazendo o soldado se concentrar e melhorar, colocando Peter para marchar em casa logo depois. Então, o vizinho de Peter, um homem chamado Matiene, não conseguiu jantar com sua esposa por conta das marchas de Peter no andar de cima e conversou com ele. Depois acontece um show de mágica no vilarejo, mas todos os moradores se decepcionam ao ver que o mago não consegue fazer um truque sequer. Quando tentaram zombar dele, o mago tentou surpreendê-los, convidando uma senhora do público para um truque improvisado. Porém, tudo deu errado e, ao lançar um feitiço para dar flores à senhora, acabou fazendo aparecer uma gigantesca elefanta no palco, esmagando a senhora. Enquanto dormia, Peter sonhou com sua irmã e decidiu, no dia seguinte, ir até a vidente de novo, mas ela não estava mais lá. Nisso, Peter ouve falar sobre o elefante e correu para avisar em casa. E como ninguém podia se aproximar, animado, o capitão Matiene decidiu ajudar Peter, que enfrentou Vilna para ir atrás de sua irmã. A condessa era amável, mas nunca mais sorriu desde que perdeu o irmão. E Matiene descobriu que ela mantinha a elefanta presa. E seus criados contaram que consideravam eliminar o elefante para a segurança do povo, mas só tomariam a decisão no dia seguinte. Sabendo que Peter esperava que o elefante o ajudasse a encontrar sua irmã, Matiene convidou o rei para tentar convencer a condessa a mudar de ideia. No dia seguinte, o despreocupado rei chegou ao vilarejo e parecia não entender a gravidade do problema. E bem quando apresentaram a elefanta ao público, ela se agitou e os guardas quiseram atirar nela. No entanto, Peter entendeu o motivo da agitação e, ao defendê-la, se aproximou, esquivando-se dos golpes dela para limpar toda a maquiagem que incomodava seus olhos, a ajudando a se livrar daquilo. Ao ver esse ato corajoso, a condessa ofereceu a Peter um trabalho para cuidar da elefanta, mas Peter se recusou, dizendo que queria libertá-la para que ela o ajudasse a encontrar sua irmã. O rei maluco então disse que Peter poderia ficar com o animal se fizesse 3 coisas impossíveis para impressioná-lo. A primeira tarefa de Peter era derrotar o melhor soldado do rei. Embora não soubesse lutar, ele aceita. Naquela noite, Matiene começa a treiná-lo, mas Peter é desajeitado e perdia até lutando contra um manequim. Matiene aproveita o momento com sua esposa e, triste, diz que poderiam dar amor a Peter, já que eles não conseguem ter filhos e aquela era a oportunidade. Enquanto isso, Adele, uma menina que vivia em um orfanato, sonha que uma elefanta a levaria a outro lugar e conta o sonho para a freira que cuidava dela e a mantinha a salvo do mundo. Ao mesmo tempo, a elefanta sentia falta de sua família e não conseguia dormir, pois estava triste lembrando deles. Peter então chega escondido e tenta roubar, a fazendo mostrar no mapa onde sua irmã está, mas ela não entende e apenas brinca com ele. Por isso, ele ainda terá que lutar, mas ela o conforta, dando-lhe uma maçã. No dia seguinte, Peter chega ao local da luta com um pouco de medo e vê que seu oponente era um soldado fortão. Com medo, Peter se lembra de algo e foge, com o soldado o perseguindo até sua casa. Lá ele cria todo um plano e rouba o
velho livro que Vilna lhe mostrou. Ele então mostra o livro ao soldado enquanto ele tenta acertá-lo, e o soldado se rende para recuperar o livro, pois esse soldado era o mesmo cara que treinava com Vilna. Então Peter vence a batalha e o rei o parabeniza, informando que a próxima tarefa será voar, o que parece ainda mais impossível. Peter então vai até sua amiga elefanta para dizer que em breve ela será livre, e ela fica esperançosa. Ao transmitir essa esperança, cria uma magia que é sentida por todos os moradores. A notícia da bravura de Peter chega ao vilarejo de Adele, que tenta convencer a freira a levá-la para conhecer a elefanta dos seus sonhos. Em casa, Peter estava nervoso, se preparando para voar, e Vilna, preocupado, dizia para ele não fazer isso, pois poderia morrer. Peter se irrita e vai embora. Matiene e sua esposa, preocupados, oferecem refúgio e comida a Peter, voltando ao assunto de voar. E Vilna, sem saber onde Peter estava, passa a noite angustiado com a ausência do garoto. Enquanto isso, depois de chegarem ao vilarejo de Peter, a freira adormece, sonhando com a guerra. Durante o bombardeio, Vilna estava evacuando as pessoas e ouviu um bebê chorando. Ele encontrou a freira com 2 bebês e, como ela não podia cuidar de ambos, pediu a Vilna que ficasse com um. Vilna corre com Peter e o lugar onde a freira se escondia explode. Vilna abraça o bebê, prometendo cuidar dele. E até hoje, Vilna sentia remorso por não ter salvo o bebê, mas não sabia que a freira escapou antes da explosão. E ao ver o quartel incendiado, acreditou que o soldado e o bebê haviam morrido. No dia seguinte, a freira chega com Adele a uma praça lotada de moradores que esperavam ver Peter voar. O rei percebe que Peter estava no telhado da catedral, se preparando para seu salto. Ele quase cai, mas consegue se segurar e volta a se preparar. E então Peter finalmente pula e todos assistem horrorizados, mas ele se salva usando um paraquedas feito pela esposa de Matiene. Vilna, feliz, vê o sucesso de Peter da janela e comemora também. Com isso, Peter se torna uma celebridade admirada por todos e o vilarejo celebra, o exaltando. De frente para o rei, o esquisito diz a Peter sua próxima missão: fazer a condessa rir. Os moradores já ficam desapontados, mas Adele se aproxima da elefanta e encontra Peter conversando com ela, tentando encontrar um jeito de fazer a condessa rir. Então ela diz a Peter que poderia ajudar e eles agem como se tivessem alguma intimidade. Mas a freira aparece e leva Adele embora. Vilna, atormentado pelo remorso, se aproxima de Peter e pede perdão, contando que foi um covarde durante a guerra, abandonando a irmã dele e que se arrepende disso. Então Peter consola Vilna, dizendo que se ele não a viu morrer, ela ainda poderia estar viva. Vilna percebe que Peter tinha razão, pois ele havia feito coisas impossíveis recentemente. Depois, tentando criar uma piada, Peter caminha pela rua e, sem saber, inspira o mágico a contar a verdade para a senhora que foi machucada pela elefanta. Então ele diz que só queria que eles acreditassem na magia de novo, mesmo ele não sendo um mágico tão bom assim. Enquanto isso, Peter se diverte com a elefanta, mas acaba dormindo ao lado dela. Ele sonha com os dois livres e brincando, e acaba conhecendo a família da elefanta. Ao ser acordado por Matiene e sua esposa, promete ajudá-la a voltar para sua família. Chega a hora de tentar fazer a condessa rir, e corajoso, Peter conta uma piada boba, mas a condessa finge que riu dele, deixando o rei irritado. Então ele diz que Peter perdeu, mas ele reúne coragem e pede para liberar o elefante para que ela volte para sua família. Mas o rei se recusa e ordena que levem o elefante. Porém, a vidente aparece, congela o tempo e diz que ninguém consegue grandes coisas sozinho. Então, pela coragem de Peter, ela o ajuda, fazendo o elefante espirrar no rei, provocando risadas na condessa e em todos os outros que estavam ali. Com isso, Peter consegue libertar o elefante e o vilarejo celebra junto com ele. Mas ainda assim, eles não sabem como mandar ela de volta para casa, e Peter procura o mágico para ajudar. O mágico, desanimado, recusa por não ser bom com magia, mas a senhora o incentiva depois de ter ouvido sua explicação, e Peter o ajuda a acreditar no impossível. Enquanto eles vão até onde o mágico vai ajudar a elefanta, Adele vê isso pela janela e convence a freira a ir com ela pela última vez, se juntando àquela caminhada. De longe, Vilna resolve sair de casa pela primeira vez para ir ao encontro de seu filho. Então, na praça, Peter faz um discurso sobre a
a elefanta e acredita que o mágico consegue fazer aquilo, pois só vão conseguir se acreditarem. E com a ajuda da fé dos moradores sendo colocada nele e todos se concentrando, o mágico finalmente faz o elefante voltar para casa, o que devolve toda a magia e espanta as trevas do vilarejo. Adele chega para falar com Peter, mas a freira diz que é hora de ir embora. Na mesma hora, Vilna parabeniza Peter e a freira o reconhece. E então eles descobrem que Peter e Adele são irmãos e os dois se abraçam, felizes por se reencontrarem. O mágico dá flores à senhora antes de ir embora. E então, dias depois, o vilarejo recupera sua felicidade e sua magia. E uma nova família surgiu ali, com o casal adotando Peter e Adele. Já a elefanta se reúne com sua família, sempre levando Peter no coração. Terminando assim o filme de animação de 2023, A Elefanta do Mágico, feito pela Netflix baseado no livro O Elefante do Mágico. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo no próximo espetáculo de mágica. Valeu, é nóis. Fui.